Edson Melo. Sim, campeão, 6h29. Foram grandes momentos deliciosos, grandes lembranças do carnaval brasileiro. 6h29. Ei, prezado irmão, que peninha. O tempo está absolutamente esgotado para este espetáculo musical começar exatamente às 3 da matina. 3 da matina com o corintiano de Papo Amarelo, filho querido de Paratarizinho, a Princesa dos Solimões e ariano de ótima qualidade. O nome dele é Jean Santos. Na sonoplastia. E com você, prezado irmão e amigo da madrugada, a quem precisamos deixar aqui patenteados os nossos sinceros agradecimentos, do fundo do coração, sinceros agradecimentos por sua muito honrosa audiência, sua muito simpática, seu prestígio e sua querida presença nessa plateia iluminada e crescente só de amigos da madrugada, e estimado do fundo do coração a continuação de um domingo feliz, sob todos os pontos de vista. Aqui nos cabe acrescentar: nós não entendemos, absolutamente não entendemos a vida sem amor, sem trabalho, sem perdão, sem gratidão, sem as flores da primavera e sem as açucenas do amor. Fiquem todos com Deus, o grande arquiteto do universo, e Nossa Senhora Aparecida. Em seguida, pela Nalda Difusora, 72 anos, faz o rádio que o povo gosta, que ele recebe muito bem, ele gosta muito, ele recebe de braços abertos na madrugada. É por ela que Paulo Roberto Guerra Mitoso faz chegar aos céus deste país continente a revista do rádio, o jornal especial de domingo, todo elaborado, todo formatado por ele. Vai para o ar agora, já com assessoramento deste queridíssimo colega Hernande Tavares Sampaio, que aniversariou dia 13, agora fez 55 anos, um homem feliz da cabeça aos pés, não é? Nós tivemos aqui com o Jean Santos, que agora vai retornar ao seu lar para o repouso necessário. Ei, prezado amigo, bom dia, amigos, bom dia a todos e até mais ver, com as graças do Supremo Criador da Natureza. Bom dia. Os acontecimentos que fazem a história do Brasil e do mundo estarão em seu rádio a partir de agora, no Jornal da Manhã, com a equipe da Verdade pela Difusora. Bom dia. O dia hoje terá duração de 11h57 e 13 segundos. O meio-dia solar será às 11h58. E como fica o tempo hoje em Manaus? O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 8 milímetros. A temperatura, que é de 25 graus, será máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 88%. É domingo, 20 de junho. Chegamos aos 171 dias do ano. Faltam 194 para terminar 2021. Dia dos Santos, João Fischer e Tomás Moore. Comemoramos ainda o Dia Nacional do Revendedor e o Dia Internacional do Refugiado, criado na Convenção de 1951 pelo Alto Comissariado das Nações Unidas. Esta é a edição 26.341 do Jornal da Manhã. Fatos marcantes da história. 1867. Primeira partida de futebol na América do Sul. Ela aconteceu no bairro de Palermo, em Buenos Aires. 1890, a França é a primeira nação europeia a reconhecer a República Velha Brasileira. 1988, morre a cantora Aracide Almeida. 2013, protestos em 69 cidades levam 1,55 milhão de pessoas às ruas do Brasil. E os destaques desta edição. Auxílio Emergencial 2021, Caixa paga neste domingo terceira parcela, 2,34 milhões de nascidos em março. ONU mobiliza apoio para cerca de 82 milhões no Dia Mundial do Refugiado. 500 mil mortes. Responsáveis pagarão por seus erros, diz nota da CPI da pandemia. Agora no Jornal da Manhã especial de domingo. 6h35. Vamos às nossas primeiras notícias. A Caixa Econômica Federal paga neste domingo a terceira parcela do auxílio emergencial para 2,34 milhões de trabalhadores nascidos em março, inscritos no programa por meio do site e do aplicativo, além daqueles que fazem parte do cadastro único, mas estão fora do Bolsa Família. O Cine Casarão, espaço do Casarão de Ideias, dedicado à sétima arte, prepara para a próxima quinta-feira, dia 24, o retorno de suas atividades.
seguindo todos os protocolos preconizados pelos órgãos de saúde e somente em 2 horários, às 16h30 e 18h30. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente do perfil do Espaço Cultural no Instagram. Casarão de ideias ao preço de R$12 inteira e R$6 a meia entrada. Na quinta-feira, dia 24, às 16h30, o Cinema Alternativo recebe o longa Cine Marrocos, com direção de Ricardo Calil. O filme acompanha a história de sem-tetos, refugiados africanos e imigrantes latino-americanos que ocuparam o prédio de um antigo cinema no centro de São Paulo e o processo artístico que os transformou em estrelas de cinema. Manifestantes participaram de um ato contra o presidente Jair Bolsonaro sem partido na tarde de ontem aqui em Manaus. O grupo se reuniu na Praça da Saudade por volta das 15 horas e seguiu encaminhada até o Largo de São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas, onde o protesto terminou por volta das 18h30. O ato foi convocado por movimentos sociais, partidos políticos e centrais sindicais. Durante todo o protesto, os participantes usaram máscaras. A maioria respeitou o distanciamento social recomendado. Protestos ocorreram também em Brasília e municípios de todas as regiões. Além de protestar contra o governo de Jair Bolsonaro e lamentar o número de 500 mil mortes no país, atingido neste sábado, o grupo também criticou os cortes na educação e pediam mais investimentos na ciência e na defesa do meio ambiente. Os manifestantes reivindicavam vacinas para todos. No dia em que o país atingiu a nefasta marca das 500 mil mortes por Covid-19 neste sábado, o Amazonas registrou mais 5 mortes pela doença. Do total de mortes, 4 ocorreram nas últimas 24 horas e uma foi registrada em dias anteriores, porém confirmada somente agora. Os números de vidas perdidas para a doença desde o início da pandemia subiu para 13.214. Na tarde de ontem, a prefeitura anunciou a marca de 1 milhão de doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas na capital. O Brasil atingiu neste sábado a marca de 500 mil mortes causadas pelo Covid-19. Senadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga ações e omissões do governo federal durante a pandemia se manifestaram através de uma nota pública. O texto foi assinado pelo presidente senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, e por outros 9 parlamentares. Um trecho da nota diz que asseguramos que os responsáveis pagarão por seus erros, omissões, desprezos e deboches. Outras reações aos 500 mil mortes. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse 500 mil mortes por uma doença que já tem vacina em um país que já foi referência mundial em vacinação. A ex-presidente Dilma Rousseff se manifestou dizendo: a omissão criminosa adquirindo vacinas e o negacionismo diante da ciência e da vida fazem de Bolsonaro e do seu governo os responsáveis pela tragédia de 500 mil mortes. Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, também se manifestou dizendo: no dia em que o Brasil registra 500 mil mortes em razão da Covid-19, o Poder Judiciário brasileiro presta solidariedade às famílias e aos amigos das vítimas. É preciso relembrar a cada dia que não são apenas números. São mães, pais, filhos, irmãos, 500 mil de pessoas que partiram e tiveram seus sonhos interrompidos. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, cancelou todos os locais de exibição pública da Olimpíada e alguns deles irão se tornar centro de vacinação contra a Covid-19. Torcedores estrangeiros não poderão comparecer aos Jogos, adiados por um ano devido à pandemia, mas o governo e os organizadores de Tóquio 2020 estão há meses adiando a decisão de permitir ou não a presença de espectadores japoneses nos estádios e arenas. As Nações Unidas celebram este 20 de junho o Dia Mundial dos Refugiados. De acordo com a organização, mais de 82,4 milhões de pessoas deixaram seus países buscando apoio por fatores como guerras, atos de violência e perseguição. No último triênio, cerca de 1 milhão de crianças nasceram fora das nações de origem. Por esse motivo, o apelo aos políticos é que façam mais para prevenir e resolver conflitos e crises. Em mensagem sobre a data, o secretário-geral Antônio Guterres lembra:
e fora de casa os refugiados têm de começar as suas vidas do zero. Ele destaca as maiores carências do grupo em tempos de crise da saúde. Guterres sublinha que a pandemia acabou com os meios de subsistência dos refugiados, levou à estigmatização e difamação e expô-los de forma desproporcional ao vírus. Mas, ao mesmo tempo, realça que eles demonstraram sua contribuição inestimável para as sociedades adotivas como trabalhadores essenciais e da linha de frente. O chefe da ONU pediu ainda que haja maior apoio ao grupo para que possa reconstruir a vida num momento marcado pela Covid-19. Pelo Dia Mundial do Refugiado, Guterres elogia os países que acolheram os refugiados. Destaques de capa dos principais jornais do país nesse domingo: a Folha de São Paulo, 500 mil mortos pela Covid. O Estado de São Paulo, 500 mil mortes e sem fim ainda à vista. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense: Brasil registra 500 mil mortes por Covid-19. 6 horas e 42 minutos em Manaus. Já tenho aqui à minha frente, do outro lado da bancada, o nosso arcebispo metropolitano, Dom Leonardo Steiner, a quem eu tenho o prazer de cumprimentá-lo nesse instante. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos queridos radiovintes. Dom Leonardo, como é que foi a semana? Essa semana foi mais tranquila. Naturalmente, nós temos sempre as nossas reuniões, os nossos encontros, e estamos encaminhando especialmente a Assembleia Sinodal. Eu convoquei na missa de 7º dia de Dom Sérgio. Nós queremos fazer um envolvimento de todas as nossas comunidades, que chegam, bem dizer, a 1000, e assim podemos repensar nossa presença. A Arquidiocese tem uma presença muito importante, não só na cidade de Manaus, mas em toda a região, eu diria quase no estado do Amazonas. Mas como pensar sermos ainda mais igreja nas comunidades assim tão distantes, que às vezes podem ser visitadas 2 vezes, 3 vezes por ano, e olha lá. Mas também na nossa periferia, como sermos uma presença maior, melhor na nossa periferia, e também no nosso meio, as nossas universidades, como sermos essa presença, uma presença de esperança, uma presença de consolo, mas também uma presença de justiça, de verdade. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, realizou homenagens aos brasileiros e brasileiras que perderam a vida, 500 mil pessoas, e homenagens foram realizadas no dia de ontem. Foram as homenagens, uma recordação, como nós já havíamos feito aqui em Manaus, na Arquidiocese. Nós, no dia de finados ano passado, o senhor se lembra que nós plantamos árvores recordando as queimadas, mas também recordando especialmente os nossos irmãos e irmãs que vieram a óbito, e tivemos um momento muito importante. Nós desejamos ainda, como Arquidiocese, tão logo a pandemia desaparecer, vai ser difícil, mas diminuir, nós queremos ainda fazer um grande ato, uma grande celebração, e ver com o poder público também se não podemos deixar um marco celebrativo em homenagem a tantas pessoas que vieram a óbito, que não foram poucas na cidade de Manaus, mas também no Amazonas. Deixarmos em algum lugar de Manaus, que é a capital do Amazonas, deixarmos aí um sinal, um monumento, como quisermos chamar, e assim também ficar para gerações futuras a recordação deste momento traumático que estamos a viver. Eu quero aproveitar também e mandar um bom dia para o pároco da paróquia de São Sebastião, meu querido Frei Paulo Xavier, e que está encampou aí. Ele é muito preocupado com tudo que está acontecendo. E Frei Paulo, bom dia para o senhor, e não esquecendo o nosso Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos. Esse é nosso Dom Edmilson, que hoje saiu muito cedo. Inclusive não pôde me deixar aqui hoje veio Dom José me deixar, porque ele saiu muito cedo, tem agora a missa, já está celebrando a missa numa das nossas comunidades, depois celebrará mais uma. E a semana que começa, como é que vai ser, Dom Leonardo? A nossa semana será uma semana, eu terei encontro com os seminaristas da Arquidiocese, e eles encerram o primeiro semestre agora nessa semana.
teremos também a celebração de encerramento no seminário, porque o nosso seminário recebe também os seminaristas das outras circunscrições eclesiásticas, ou seja, diocese e prelazias, e daremos continuidade também, como eu sempre gosto de lembrar, da nossa Assembleia Sinodal. Lembrando que entre os dias 8 e 11 de julho será realizada aqui em Manaus a 15ª edição do Encontro Nacional das Ex-Alunas das Filhas de Maria Auxiliadora, que faz parte da Congregação Salesiana. Colégio Auxiliadora, a minha filha, a doutora André, inclusive estudou lá. E é um colégio de referência. Aliás, os nossos colégios aqui são de referência. Nós temos que, inclusive, ajudar a pensar como esses colégios podem ser uma presença maior de uma boa educação. Não visam apenas instrumento educativo como dados informativos, mas os nossos colégios, eles são uma presença no sentido de formação da pessoa, ensinar virtudes, ensinar ética, ensinar a ser pessoa humana. Esse é digamos assim, o que distingue. Não se distingue pela disciplina, mas se distingue justamente por essa formação. É claro que também tem disciplina nos nossos colégios, mas especialmente essa preocupação em formar bem, ajudar o crescimento das pessoas na sua personalidade. Ô Leonardo, e a nossa homilia de hoje? Hoje é Marcos 4, 35 e 41, que Jesus diz: olha, vamos para outra margem. E vou hoje tentar meditar esse momento decisivo em que a barca é açoitada de todos os lados pelo vento e também pelas ondas, e que Jesus acalma o mar e os ventos e pergunta aos discípulos: ainda não tendes fé? Mas eu queria especialmente abordar essa imagem tão bonita do texto do Evangelho, que é a travessia. Nós sempre na vida estamos em travessia. Pois é, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu escurece de trevas, não temos um Salvador. Dom Leonardo. Ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Ao entardecer, assim começa o Evangelho que ouvimos. Desde as semanas que parece entardecer, parece cair a noite. Densas trevas cobriram nossas praças, ruas e cidades. Apoderaram-se de nossas vidas, enchendo tudo com um silêncio ensurdecedor e de um vazio desolador que paralisa tudo à sua passagem. Pressente-se no mar, nota-se nos gestos. Pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-nos olhares. Encontramo-nos temerosos e perdidos. À semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furibunda. No meio da pandemia do Covid-19, na primeira onda, na Praça de São Pedro vazia, Papa Francisco nos consolava com estas palavras, demonstrando o que era entardecer, o cair de uma tarde, mas também nos alentava para a travessia. Somos convidados à travessia, a buscar a outra margem. Ao cair da tarde, ao cair de um dia, quando começa a descer a noite, quando percebe-se findar uma possibilidade, quando as possibilidades desaparecem, buscar a outra margem. Ao cair da tarde, quando estamos a perder a luz, quando estamos para perder os olhos, quando os olhos começam a perder o ver. Quando a necessidade de ultrapassar o já visto, o já compreendido, ultrapassar a segurança de tudo saber, de tudo ter, buscar a outra margem. No meio das dificuldades, no meio da tormenta, no meio do burburinho, no meio de tantos sofreres e não saberes, somos despertados pela outra margem da liberdade, da fé, da misericórdia, da esperança, da vida, do reino. A outra margem é mais que a espera de um novo dia, é travessia. Marcos a nos dizer que os discípulos despediram a multidão e levaram Jesus consigo assim como estava na barca. Eles levaram Jesus com eles. Levar Jesus é a essência do discípulo missionário, dos seguidores e das seguidoras de Jesus. Levar significa carregar o próprio Filho de Deus, que não tem casa, pois todos os homens, todas as criaturas, todos os povos são sua casa. Mas fazer a travessia com Jesus, Ele presente no barco, Ele a travessia, caminho, verdade e vida. Ele estará sempre na quase não presença no fundo da barca da nossa vida. No meio da travessia,
começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a encher-se de água. Os ventos, as ondas, a agitação e os discípulos tomados pelo medo de sossobrar. Os ventos, as ondas que nos agitam, despertam sentimentos de morte e de desesperança. Na travessia dos nossos dias, os ventos, as ondas da violência, da pandemia, da agressão, da ganância a qualquer custo, do desemprego, da fome, das águas, do negacionismo, da destruição do meio ambiente, da negação da ética. Quantas ondas e ventos. Ondas a nos atingir, às vezes 2 de cada vez, e somos tomados pelo medo de afundar como sociedade, como pessoas dadas à convivência. Esse vento forte e agitado, destruidor, e essas ondas violentas que nos fazem temer pela vida de nossas famílias, pela moral de liberdade e integridade. Essas ondas agitadas e ventos ídolos do vazio, da religião mascarada e mercantilizada. Uma religião de um ritualismo vazio, sem amor aos pequenos e abandonados. Essa onda de morte e vingança que leva a encher o barco da nossa existência com paixões humanas e do mundo, os ídolos do poder, do domínio sobre os outros e de uma verdadeira competição religiosa. Na medida em que buscamos o outro lado, essas tensões e desumanidades se apresentam como sinais de morte. Não existe travessia sem tensão. É tensão na travessia. Não existe travessia sem desconforto, sem ventos fortes e ondas agitadas. É que nos é dada a graça da vida nova, do reino de Deus. Travessia é transformação. Bem nos diz um pensador a partir do sofrer. Através da experiência da cruz, o homem aprendeu a ver o sofrer de outro modo. Sempre houve sofrimento, mas ele não era sofrido. Só um sofrer divino, o homem aprendeu a captar o sofrimento como figura fundamental do ser homem. O homem que sofre tem um direito infinito, sua figura intocável. Nem repreensão, nem acusação, nem boas palavras, exortações, nem louvação e recompensa, nem meras ajudas técnicas são a valia para este homem. O sofredor perdeu algo de irreparável, a pátria, os seus, o sentido. Caso nele a dor se transforme em sofrer, então ele se torna um indivíduo infinito que não é alcançado por mais nada. O sofredor tem um direito absoluto. Rente a ele não passa nenhum caminho. Nele se torna presente o ser homem e a humanidade. Nisso reside seu serviço, sua oferenda, sua tarefa. Sofrer como experiência da infinitude e ajudar como suportar estar junto. Nessa figura em que o co-pertence em sofrer e suportar junto, as existências individuais crescem para fora e para além de si. A travessia é uma espécie de purificação, de conversão, de mudança de vida. Melhor é uma imersão sempre maior e mais dinâmica no Evangelho, no modo de viver de Jesus. E na travessia, Jesus conosco. Jesus a nos levar no meio de tudo o que acontece na travessia. Ele ali no meio da tormenta, a dormir e nós esquecidos de sua presença, apesar de o termos levado conosco. É no meio da agitação, do desassossego, é que nós o buscamos e até o vemos. E com sua presença, apesar da agitação e do odor da morte, nos entregamos à serenidade de sua presença e somos tomados pela suavidade das ondas e dos ventos. Santo Agostinho, numa de suas homilias, inspirando-se no texto que ouvimos nesse 12º domingo do tempo comum, dizia: por todas as coisas que fez, o Senhor nos ensina como viver aqui na terra. Não há ninguém neste mundo que não seja viajante, ainda que nem todos desejem regressar à pátria. Nós sofremos com as ondas e as tempestades que decorrem da travessia, mas mesmo assim, fiquemos na barca. Com efeito, se dentro da barca corremos perigo, fora dela, a morte é inevitável. Aquele que nada em alto mar pode ter muita força em seus braços, mas será cedo ou tarde vencido pela imensidão do oceano e é devorado por ele e desaparece. Portanto, é necessário estarmos na barca, ou seja, sermos transportados pela madeira do lenho que pode atravessar o mar. O madeiro que carrega a nossa fraqueza é a cruz de nosso Senhor,
da qual trazemos o sinal em nossa fronte e que nos impede de ser engolidos pelo mundo. Sofremos as agitações das ondas, mas é o Senhor quem nos transporta. Uma das figuras que aprendemos a admirar e contemplar na Sagrada Escritura é a figura de Jó, que hoje é apresentada na primeira leitura. Jó, a figura extraordinária da travessia. Ele experimentou a noite e a tempestade. Tudo desmoronou, desapareceu. A morte se fez sua vida e sua vida parecia morrer. No meio de tantas dores e sofrimentos, no entanto, buscou permanecer na proximidade de Deus. Ao lermos o livro de Jó, temos até dificuldade de permanecer na fidelidade da leitura para darmos conta do significado da travessia do abandono, da solidão, da sensação de perder Deus. É que no meio do lago, da tempestade, tem-se a percepção de perecer. E no meio de todos os despojamentos, das perdas, da morte que se desencadeia na sua vida, Deus responde a Jó. Quem fechou o mar com portas quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas? Quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas e disse: até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. E ouçamos, queridos radiovintes, irmãos e irmãs, a extraordinária expressão de Jó. Eu te conhecia por ouvir dizer, mas agora vejo-te com meus próprios olhos. Eu te conhecia por ouvir dizer, mas agora vejo-te com meus próprios olhos. Assim é na travessia. Nós sempre ouvimos dizer, mas na travessia, no meio da tormenta, vemos Deus. Sim, amados irmãos e irmãs, é na travessia que vemos a presença de Deus. É no meio das ondas agitadas, no não mais saber, de nada mais poder, que começamos a ver a presença misteriosa, amável e afável de Deus. Como nos diz o místico moderno, nós primeiro queremos compreender para sofrer. Assim só podemos sofrer o que entendemos. Por isso, quando devemos sofrer o que nós não entendemos o que sofremos. O pobre primeiro sofre para entender. Assim, pode entender tudo o que sofre. Por isso, quando deve sofrer o que não entende, sofre e, em sofrendo, entende. Travessia é renascer. Travessia é plenitude, é renascimento. Tudo agora é outro. Tudo agora é novo. Quem é este a quem até o mar e o vento obedecem? Ele está sempre conosco na travessia. Tenhamos esta certeza. Mesmo que tenhamos a tentação de não percebê-lo, ele está. Sempre estará. E na travessia que o vemos, no meio do vento agitado e as ondas, ele no meio de nós. Também é ele a quem o vento e o mar obedecem. Vamos para outro lado, façamos a travessia, por mais difícil que seja. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saúde para nós e até o próximo domingo, Dom Leonardo. Saúde para todos nós. Não nos esqueçamos da vacina. Graças a Deus, muitas pessoas estão procurando a vacina. Aqueles que já receberam a primeira dose, não esquecer de tomar a segunda dose. Não tenhamos medo da reação. Isso é próprio, nem todos sentem reação. Não tenhamos esse receio. Nós não temos outra saída. Nós já estaríamos muito melhor se as vacinas, inclusive, tivessem sido providenciadas com antecedência. Provavelmente não teríamos chegado a 500 mil pessoas. Nós queremos fazer a nossa parte. Vamos vacinar, vamos nos vacinar. E assim nós estaremos eticamente colaborando com todas as pessoas da nossa sociedade. Horas e 4 minutos em Manaus, informações aqui que chegam através do aplicativo humano de que aconteceu um grave acidente na Avenida das Torres, sentido Cidade Nova, próximo ao cruzamento com a Barão do Rio Branco, envolvendo um carro e uma motocicleta.
A motocicleta, segundo informações, foi jogada a 50 metros de distância e o carro ainda bateu no gradil de uma ponte. A China já ultrapassou a marca de 1 bilhão de doses de vacina contra a Covid aplicadas. Gigante asiático aplica em média 18 milhões de doses por dia em sua população. Muita gente falando aí que lá na China todo mundo já estava vacinado, e o vírus veio de lá e não se fala em vacina. Tá chegando a informação aqui através das agências internacionais que a China ultrapassa a marca de 1 bilhão de doses de vacinas contra a Covid aplicadas. O gigante asiático aplica em média 18 milhões de doses por dia em sua população. Mas lá a população é enorme, se não fizer com 18 milhões aí não fez nada. 7h05 em Manaus. Há pouco eu falava aqui com o Leonardo Steiner sobre o que vai acontecer, né? Entre os dias 8 e 11 de julho será realizada em Manaus a 15ª edição do Encontro Nacional das Ex-Alunas das Filhas de Maria Auxiliadora, que faz parte da congregação salesiana. O objetivo do evento é responder os desafios da atualidade com alicerce no carisma salesiano. Segundo uma das integrantes da organização do encontro, ex-aluna salesiana Auricléia Neves, a atividade em modelo nacional ocorre a cada 4 anos. O encontro é destinado ao público, em especial à juventude. Aconteceu ontem no Sindicato dos Bancários, na Leonardo Malcher, a posse da nova diretoria do Sindicato dos Radialistas. Quero agradecer aqui aos companheiros e também ao Lindbergh Barbosa dos Santos, que é o presidente lá do Sindicato dos Bancários, que nos cedeu um espaço. Bom dia para o Paulo Brandão, o Paulo César, meu vice-presidente Elias Emanuel, bom dia para ele, bom dia para Melissa, e agradeço também ao empresário Adelson Pinheiro e a sua esposa, dona Sigrite, lá na João Câmara, na S. Pinheiro, pela força que deram também para a realização desse nosso encontro que marcou a posse da diretoria. Realizamos ali um rápido coquetel, não tem muitas aglomerações, não se podia reunir muita gente e foi tudo muito rápido. Obrigado a todos os companheiros e vamos à luta. 7h06 em Manaus. Esse mundo curioso, você sabia? O vagalume é um inseto coleóptero que possui emissões luminosas devido aos órgãos fosforescentes localizados na parte inferior do abdômen. Hernandes Sampaio, que está na sonoplastia de rádio nesse instante. Essas emissões luminosas são chamadas de bioluminescência e acontecem em razão das reações químicas onde a luciferina é oxidada pelo oxigênio nuclear, produzindo oxiluciferina, que perde energia, fazendo com que o inseto emita luz. Outro fator que impulsiona emissões luminosas é o de chamar a atenção de seu parceiro ou parceira. O macho emite sua luz avisando que está se aproximando, enquanto a fêmea, pousada em determinado local, emite sua luz para avisar que ela está ali. Sete horas e 7 minutos é hora de humor. Piada de casamento. O cara chega pro padre e pergunta: padre, o senhor acha justo a pessoa lucrar com erro alheio? Padre, não acho não. Aí então eu devolvo o dinheiro do meu casamento. O cara tá num bar assim com o teu corpo, aí cara, ali ó, tu vê que as duas mulheres estão vindo ali? Estou, olha ó, é minha mulher e minha amante. Mas vixe, eu ia dizer a mesma coisa. Você que vai casar, cuidado, porque o homem é assim, no namoro é uma coisa linda, quando casa muda. No namoro, você chama a menina de gatinha, coelhinha. Depois que casa, o animal cresce, é baleia, burra, elefante. Me pergunta o pai: pai, quanto é que custa o casamento? Sei não, meu filho, tô pagando o meu até hoje. Eu penso, rapaz, um ladrão roubou meu cartão de crédito. Vai dar parte à polícia. Não, deixa. Ele tá gastando menos que a minha mulher. O cara tá no shopping, aí tinha uma loura linda. Minha senhora, por favor, dá licença, diga. Eu posso ficar aqui pertinho da senhora? Mas, por quê? Não, porque eu me perdi da minha mulher. Toda vez que eu tô perto de uma mulher bonita, ela aparece. O cara vai andando no meio da rua, chuta aquela garrafinha, parecia um gênio. Gênio econômico.
Você tem direito a um pedido. Gênio, é o seguinte, eu gosto muito de surf, eu queria conhecer o Havaí, mas eu morro de medo de avião, Deus me livre andar de navio. Eu queria que o senhor construísse uma ponte daqui até o Havaí. O gênio, daqui o Havaí, daqui do Ceará até o Havaí, pelo mar, uma ponte. Meu filho vai gastar muito ferro, cimento, daqui para o Havaí, não dá para fazer essa ponte, não é muito difícil. Faça outro pedido. Aí ele falou assim, gênio, eu sou casado há 25 anos, pô, e a minha mulher não consigo entender. Mulher, a gente pergunta uma coisa, ela não diz, às vezes tá com a cara, diz que tá chateada, não sei mais o que, TPM. Gênio, faça uma coisa, faça com que eu entenda as mulheres. Aí o gênio disse, você quer uma ponte com 2 pistas ou com 4 pistas? Meu amigo chegou pro outro, rapaz, meu patrão tá aniversariando, quer que eu dou de presente pra ele? Ele disse, vai dar um relógio. Relógio? Tu é doido, é? Deu uma pulseira pra minha mulher, pulseira linda de ouro. Quer que eu dou? Dá um cinto. Ele deu uma bolsa de couro, a minha coisa mais linda do mundo. Tu pode dar uma gravata? Ele deu um vestido lindo da minha mulher, cara. Quer que eu dou pra ele? Ele disse, rapaz, dá uma chifrada nele. 7h10 em Manaus. Ernesto Sampaio se diverte com essas piadas. E ainda sobre as curiosidades do mundo, você sabe que o menor país do mundo é o Vaticano, onde o Papa é o mandatário. E no sul da França é a segunda. No sul da França, perto da cidade de Nice e da fronteira com a Itália, fica o segundo menor país do planeta. É o Principado de Mônaco e tem 2,2 quilômetros quadrados. É bem pequeno de área e 2,2 quilômetros de área e 38 mil habitantes. O país tem densidade populacional mais alta do mundo e seu território é menos que o de qualquer município do Brasil. O local foi fundado em 1297 pela família Grimaldi, que até hoje reina. 1297. Mônaco é reconhecido no mundo todo como um enclave de bilionários. Tem seus cassinos e centro histórico, além do famoso Grande Prêmio de Fórmula 1, suas principais atrações turísticas. Só vai para lá quem tem. Às 7h11, vamos falar um pouco de esporte. O Flamengo ontem à noite foi surpreendido no Maracanã pelo Bragantino. O Bragantino abriu o placar, o Flamengo empatou e virou. O Bragantino empatou e virou no final do jogo. Final, Flamengo 2, Bragantino 3. Ontem pela Série B, o Vasco fez bonito, Hernando Sampaio. 3-0 no CRB. Olha que esse CRB é um time bom. O Guarani, do Clássico, venceu a Ponte Preta por 1-0. O Operário do Paraná venceu o Cruzeiro por 2-1. O Cruzeiro está na lanterna de novo. O Vitória fez 3-1 no Brusque, que era o grande espantalho. O Sampaio Corrêa fez 3-1 no Confiança. O Vila Nova perdeu em casa para o Curitiba. Vila Nova 0, Curitiba 1. Na Série D, o Fast aqui derrotou o Penarol por 3-2. O Penarol de Itacoatiara. Nas eliminatórias da Eurocopa, Hungria 1, França também 1. Alemanha 4, Portugal 2, Espanha 1, Polônia 1. Hoje jogam às 12 horas Itália e Gales, Suíça e Turquia. Pela Copa América, hoje às 18 horas tem Venezuela e Equador. E às 21 horas, Colômbia e Peru. Na Eurocopa, às 13 horas, vão jogar Itália e País de Gales, e Suíça e Turquia. No Campeonato Brasileiro, Palmeiras e América jogam às 11 horas da manhã, daqui a pouco. Às 11 horas da manhã, Palmeiras e América Mineiro. Internacional e Ceará às 16 horas, também às 16 horas Bahia e Corinthians. Santos e São Paulo jogam mais tarde às 18h15, mesmo horário para o jogo de Fortaleza e Fluminense. O Atlético do Paraná vai enfrentar o Atlético Goianiense às 18h15 também. E o Juventude enfrenta o Sport, finalizando às 20 horas e 30 minutos. No Campeonato Brasileiro Série B, às 16 horas tem Náutico e Botafogo. E às 20h30, CSA e Londrina. No Campeonato Brasileiro, daqui a pouco às 11 horas, jogam Ipiranga do Rio Grande do Sul e Botafogo de São Paulo. Altos e Manaus jogam às 16 horas. Figueirense e Mirassol às 18 horas. No Campeonato Brasileiro Série D, Atlético do Ceará e Caucaia às 15 horas.
Mesmo horário para Bangu e Cianorte, Rio Branco do Paraná e Marcílio Dias, Rio Branco do Espírito Santo e Águia Negra. Mais tarde, às 15h30, tem Juventude, Samas e Motoclube, 15h30. 16 horas, América de Natal e ABC, Retrô e Atlético da Bahia, Itabaiana e Sergipe, São Bento e Inter de Limeira, Aimoré e Esportivo, 13 Central, Boa Esporte e Caldense, Galvez e Atlético do Acre, às 18 horas. No Campeonato Brasileiro Feminino, hoje, às 15 horas, vão jogar São Paulo e Real Brasília. Cruzeiro e Bahia, às 17 horas, Palmeiras e Nápoles de Santa Catarina, às 19 horas, Palmeiras e Nápoles, e Internacional e Grêmio, às 20 horas e 30 minutos, isso pelo Campeonato Brasileiro Feminino. 7 horas e 15 minutos em Manaus. Bom dia para o Zemi, da Cidade Nova, que está acompanhando o jornal, e também o casal Alice Cavalcante e a dona Alice na estrada da M10, que não perde nenhum jornal da manhã. O Simão Rocha está dizendo aqui, o Vasco derrotou o time fraco do CRB. Não, o CRB não é fraco não, o CRB é um bom time. Deixa eu ver quem mais, o Gil Mototáxi, lá em Juruti, no estado do Pará, meu querido Raimundo Silva e a dona Metista, que estão acompanhando o jornal. E vamos interagir mais com os nossos ouvintes. Quero mandar mais uma vez um bom dia para o Adelson Pinheiro e a dona Sigrid, lá na João Câmara, lá na S. Pinheiro. Bom dia para eles. O Elias Emanuel e a Melissa. Oi, Melissa, bom dia para ti, bom programa daqui a pouco. Jerusa Santos, que acompanha o jornal. O Nicolau Libório, bom dia, Nicolau Libório, para ti. O Júlio, lá do Bradesco, Júlio, bom dia para você. A Tatiane, que é gerente Prime, o Marcos Guerra, que é o gerente geral do Prime Boulevard, a dona Adriana e dona Juscelina Prijo, e acompanham o Jornal da Manhã todos os dias. Oi, Rodrigo, bom dia para ti. Rodrigo e dona Terezinha, lá no bairro da Redenção. Lá em Manacapuru, quem está acompanhando o jornal é o Major Afrânio, o José Alberto Zegdeg, dona Guia Cristina. Lá em Urucará, o Valdino Castro na Urucará FM. Um abraço para todos os companheiros aí da Urucará FM. Ariel, bom dia para ti, para Taila também. Paulo Tássia Carol, bom dia para eles. Doutor Paulo Rocha Filho, doutor José Márcio, que é odontólogo, bom dia para ele. Quero cumprimentar o Jander Nobre, a Suelen e o Benjamin, que estão de retorno, e uma boa reentreia aqui na cidade. Jovanca, lá em Curitiba, o Antônio, que está acompanhando o jornal, o Francisco e a Joana, todos lá em Curitiba, capital do Paraná. Dilson Araújo em Capiranga, dona Graça Vieira, dona Mara Vieira, dona Ritinha, Dani Quiran, Antônio e os filhos, Igor e Iago, Andréia, Andresa, Adriana, Débora, Gabriel, Maria Eduarda e Guilherme. E Adelson e dona Sigrid, a Andresa está mandando um abraço para vocês também. Dona Naí, dona Renê, lá no bairro do Alvorada, doutor José Márcio, já falei nele, meu querido Flávio Seabra, que está acompanhando o jornal ao lado da sua esposa, dona Eneida Pacífico, jornalista Mário Monteiro, dona Carminha, meu querido amigo Antônio Menezes. Antônio, grande abraço para você e força. Doutor Maria Amorim, dona Macrina, dona Conceição Paiva, dona Flora e o Manuel Bragança, o Mário, o Miro e o Melo, que são taxistas que ficam aqui em frente ao Palácio do Comércio, esperando passageiros aí da Feira do Artesanato, que já está em funcionamento aqui na nossa principal artéria, a Avenida Eduardo Ribeiro. Edivaldo e Marquinhos, da Segurança da Assembleia, João de Deus, o Eduardo, o Dudu da Salle, dona Ana, na manutenção da Galeria da Assembleia Legislativa. Luiz Costa, aqui na 24 de maio, acompanhando o jornal ao lado da dona Tereza e do filho Ricardo, da nora Jussara. Oi, Antônio Costa, bom dia para você também. Aline Nelma, Janete Castro Amorim, em São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte. A dona Lúcia e o Luiz Márcio e os filhos Mateus e Zeus, que estão no bairro da Redenção.
A todos, muito obrigado pela audiência. Vamos lembrando que a Caixa Econômica Federal vai liberar nesse domingo, está liberando nesse domingo o pagamento da terceira e penúltima parcela do auxílio emergencial para nascidos em março. Os valores variam de 150 a 375 reais, dependendo da família. O dinheiro pode ser usado para compras, pagamentos e transferência por meio do aplicativo Caixa Tem, mas o saque só pode ser realizado no dia 5 de julho. A gente perguntando, eu vou informar. Um dos maiores nomes da história do MMA, Anderson Silva, ganhou os holofotes na madrugada de hoje, dentro do ringue e não no do habitual octógono. Aos 46 anos, o brasileiro foi protagonista de uma luta de boxe no estádio Jalisco, em Guadalajara, no México. Anderson venceu o mexicano Julio César Chaves Júnior. Estão fechadas as páginas do Jornal Especial de domingo, a maior e melhor revista do rádio. Falamos hoje aqui que o auxílio emergencial, como disse ainda há pouco, 2021, Caixa paga a terceira parcela, 2,34 milhões de nascidos em março, que a ONU mobiliza apoio para cerca de 82 milhões no Dia Mundial do Refugiado. E 500 mil mortes responsáveis pagarão por seus erros, diz nota da CPI da pandemia. A nossa equipe, a sonoplastia foi de Jean Santos e Hernandes Sampaio, que está aqui e vai ficar até às 12 horas. A produção, a discografia, a compilação, a pesquisa, assim como o humor e os antigos reclames é de Ismael Moura, e tendo a colaboração do Hernandes Sampaio. A apresentação, Paulo Guerra. E deixo-os aqui com 3 pensamentos. As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. René Descartes disse: daria tudo que sei pela metade do que ignoro. Aristóteles: a esperança é o sonho do homem acordado. E Santo Agostinho: a angústia de ter perdido não supera a alegria de ter um dia possuído. Difusora FM 96,9.